rapaziada! Como é que vai com vocês? Tudo bom? A paz do Senhor pra todo mundo? Bem, gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu sou suspeito em falar. Camarada sensacional, meu amigo particular, Rubens Barbosa. Como é que tá, pessoal? Uma benção. Uma alegria estar aqui com o Natanael. Eu tenho que fazer jus ao canal. Natanael Andrade. Papo reto. Exatamente. Uma alegria, então gostaria de estar aqui, agradecer primeiro ele ter me chamado, né, para a gente estar batendo um papo aqui, né, um papo da antiga, a gente já estudou junto, né, já foi tem uma amizade grande aí, a gente se encontrar no Evangelho, assim, foi uma coisa bem surpreendente aí, então vamos bater esse papo aí hoje. Bem, gente, provavelmente agora vocês que estão ouvindo, de fundo já tem um dos solos do nosso amigo aqui, Rubens Barbosa. Pra você que não conhece, ele é um dos melhores músicos da Zona Oeste. Camarada toca muito, o cara toca muito, meu irmão. Você já pode ouvir aí um dos solos do camarada, meu amigo particular. Não é porque é meu amigo não, é porque realmente ele toca demais, ele é uma bênção. Deus deu um dom pra ele extraordinário. Bem, nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista, uma breve entrevista, e eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui e espero que vocês gostem da nossa entrevista. Comente, compartilhe. Bem, uma das primeiras perguntas que eu quero fazer para você, Rubens, quero que você fale pro pessoal aí, como que você começou na música? Porque você tem realmente, a gente ouve que você tem algo, um toque diferente, um toque especial, uma unção, que a gente diz que é uma unção. Como que começou essa questão, essa sua história com a música? Bom, então, Natanael, cara, eu tive contato assim com a execução de música na igreja, basicamente foi na igreja. Então, quando eu era bem novo, aceitei Jesus com 13 anos, né, e eu já ouvia música antes disso, obviamente, porque todo mundo ouve, mas eu não tinha aquela coisa que muitas crianças pequenas têm, né? O cara falou, poxa, quando esse garoto crescer ele vai ser músico. Ou até a própria criança achava que gostava daquela coisa, queria pegar o instrumento, queria tratar do instrumento. Eu nunca fui assim, eu descobri, na verdade, eu descobri que tinha uma aptidão musical na igreja, né? Porque eu tive contato com instrumentos. A igreja é muito agregadora nesse sentido, né? Dá oportunidade para as pessoas estarem participando. Então eu comecei assim, aceitei Jesus com 13 anos. Com 14 anos eu já participava do Ministério de Louvor principal da igreja. Foi uma coisa muito natural e muito rápida, assim. Muito rápido. Foi muito rápida que eu tive um professor, para dizer que eu não tive professor de instrumento, tive um professor por uma semana. O André, até eu tenho uma saudade do André, onde ele estiver vendo esse vídeo. Aí, André, onde tiver aí, o cara falou que tá com saudade de tudo. Ele foi um abençoador da minha vida. Eu tive uma semana de aula com ele. E aquela semana foi a semana que mudou a minha compreensão do que eu sabia sobre instrumento, né? Eu descobri ali que eu tinha aptidão para coisa, que eu levava jeito para coisa. Que aquela semana foi uma semana que eu peguei tudo que ele sabia. Mas em uma semana você conseguiu aprender tanto assim? Foi uma coisa meio frenética, assim, porque a história chega a ser engraçada, assim, porque ele abriu essa oportunidade na igreja, ele anunciou até no grupo de adolescentes na época, e falou, quem quiser aprender, eu tô ensinando baixo e tal, não sei o quê. Se eu não me engano, foi só eu, assim. E na semana que eu fui, ele passou mal. Ele ficou muito doente, ficou gripado, uma gripe pesada e tal. Aí eu cheguei lá no primeiro dia, aí ele tava de cama assim, Natanael. Tava de cama, deitado. Eu falei, poxa, então, deixa pra outro dia. Ele, não, fica aí que eu vou te ensinar. Então ele deitado, eu com um caderninho,
Ele me passando as coisas, aí passava os exercícios, eu saía dali, que era uma semana de férias, assim, férias de meio de ano. Sei. Eu saía dali com um violãozinho emprestado, ficava estudando o dia todo, que eu não estava estudando na escola, ficava estudando o dia todo, assim, de noite, estava na igreja, era religioso pra mim. Era música o tempo todo. Era música Tava direto. vivendo música. Exatamente, era música direto. Então eu absorvi muito rápido o que ele pegou. Isso foi uma semana. Sim. Em uma semana eu já tava assim no nível dele, assim. Eu tava no nível dele, ele não tinha aquele nível alto, entendeu? Porque ele tocava guitarra também. Não tinha aquele nível alto ele não era um profissional da música. Ele era um colaborador da igreja. Tava uma base boa. Exatamente, ele era um colaborador da igreja. Então, em uma semana eu fiquei do nível dele no instrumento. Foi uma coisa assim. Mas aí realmente é questão mesmo de dom, né, cara? O dom, quando Deus dá o dom, é como você tá falando, é uma coisa natural, né? Eu acredito que as pessoas têm uma aptidão, com mais aptidão do que outras pessoas. Apesar que música qualquer um pode aprender, mas eu também acredito que algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Eu acredito nisso. Seria impossível eu não acreditar nessa situação aqui. Seria impossível. Se eu falasse, eu não acredito nisso não, é mentira. Eu acredito que todos podem aprender, mas eu acredito que outros aprendem mais rápido determinados instrumentos. Tem gente que aprende mais rápido a guitarra do que o baixo e vice-versa. Entendeu? Eu acredito nisso. Eu acredito que outros têm aptidão maior para cantar do que outros. Com certeza, isso aí é evidente. E essa na questão da... Já que a gente está falando de igreja, que você aprendeu na igreja e coisa e tal, mas reza uma lenda aí que músico não gosta de Bíblia. Músico não lê Bíblia. O que você me diz sobre essa lenda aí? Músico gosta de Bíblia? Lê Bíblia? É complicado. Não, cara, eu não acredito nisso não. Eu acredito que isso é uma chamada lenda urbana, né? Porque é uma... Na verdade existe... A gente tem que voltar um pouco, a gente tem que ir um pouco lá atrás pra entender esse estigma que o músico tem, né, cara? Os músicos na sociedade foram marginalizados durante anos. Né? Eles foram marginalizados, não tem jeito. Ninguém pode falar isso contra. Isso debruçou um pouco na igreja, entendeu? Aí, como toda classe marginalizada, tem aquele estigma. Então as pessoas só olham para os defeitos. As pessoas só olham para os pontos negativos e reverberam os pontos negativos. Entendeu? Porque o cara já está marginalizado, como é que você vai citar os pontos positivos de quem está marginalizado? É complicado, já tem aquela lenda mesmo do músico é vagabundo. Exatamente. Então quando você vê um músico que está marginalizado, né, já tem uma cultura de marginalização, o cara que é vagabundo, aí não, todo músico é vagabundo. Não é um... Né? Aí você vê o cara, um músico que não lê Bíblia, não, todo músico não lê Bíblia. Que é vagabundo, né? Por causa de não, todo músico. Caso que eu tive um trauma com aquele músico, cara, que cara vagabundo, aí todo músico é vagabundo. É a classe. Como hoje todo mundo diz, você vê, o crente está estigmatizado. Não, todo crente é ladrão. Entendeu? Tá sim. É verdade. Todo crente não gosta de fazer negócio com crente, não, que crente é safado. Acho que desculpe até o termo, não, é o termo que as pessoas usam. Mas isso aí é verdade, cara. Mas o povo tem esse pensamento errado mesmo. Todo crente gosta de passar a mão no dinheiro dos outros. É complicado demais. O músico é uma pessoa como qualquer outra. Né? Então tem um músico que lê a Bíblia, mas também tem um músico que não lê. Exato. Entendeu? Então é complicado. E já aproveitando que a gente está falando sobre essas coisas, a gente vai falar depois sobre os seus métodos de estudo, quais foram os métodos de estudo, onde você estudou, aquela coisa toda. Mas existe também uma outra questão, a questão do músico hoje em dia ser remunerado ou não.
Cara, é complicado, cara. Hoje em dia, algumas denominações, eu tenho vindo de uma denominação que eles não aceitam de jeito nenhum que o músico seja remunerado. Eles acham que o músico tem que fazer por amor. Como é que tu pensa desse quesito aí, cara? Cara, agora é porque eu vou iniciar essa resposta com uma coisa. A gente tá inundado de uma visão, inundado de um conceito de não pensar. A gente está inundado dessa ideia de não pensar sobre o assunto. Muitos assuntos são tabus no evangelho, são tabus no mundo congregacional, vamos dizer assim. Na comunidade. Na comunidade. Muitos assuntos são tabus, por isso que são até polêmicos, né? São ditos polêmicos. Até que essa questão da remuneração, cara, ela tá começando a dar uma amenizada, as pessoas estão começando a abrir a mente. Inclusive até o que a gente estava conversando aqui em off, eu tenho percebido que a gente está no meio de um período de transição, cara. Um período de transição de pensamento. As pessoas estão começando a pensar mais. Entendeu? Eu tenho visto, antigamente, quando eu era mais novo, era muito pior. Era muito pior. As pessoas, eu tenho visto que estão pensando mais sobre assuntos. Estão tendo um pouco menos de medo. Talvez as redes sociais tenham ajudado nesse ponto. É um ponto positivo que as pessoas se expressam mais e tal. Verdade. As redes sociais estão ajudando muita gente hoje em dia, né? Exatamente. Então, cara, eu vejo nesse sentido que, cara, depende muito do que a congregação deseja, entendeu? Se a congregação deseja um músico, que o músico esteja ali sempre, é o desejo da congregação. A congregação acha interessante que o músico esteja ali. Acho que todo evento que tiver, o músico vai ter que estar ali. Exatamente. Se houver essa obrigatoriedade, cara, nada mais justo de você cobrir o gasto do músico. Porque o músico tem gasto. Não, mas hoje em dia, tu sabe que, o fulano de tal dia nós temos evento, quero você aí, se tu não for. Complicado. Como é que você é tratado? No outro dia, tu chega lá, tem ninguém olhando pra você de cara feia, né? Entendeu? Então é isso. Aí ele começou a virar uma coisa obrigatória, né? Aí agora eu vou entrar no termo, né? Você falou, não, tem que fazer por amor. Cara, o que você não tem que fazer por amor? Tudo você tem que fazer por amor. Verdade. Entendeu? Então a gente ouve esse termo, né? Não? Entre os músicos corre muito, fazer no amor. Vamos fazer no amor, a gente chama de no amor, é de graça. Vai no amor é que vai não. Vai no amor não, no amor não vou não. Não é assim? Não, no amor não vou não. É assim, a gente tem esse termo, um termo que ficou pejorativo, mas a Bíblia nos ensina que o que a gente não fizer por amor não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma diante de Deus. Não pode ter até uma validade diante dos irmãos. Você pode até estar lá fazendo, mas o irmão vai ser atendido ali, você tocou bem ali aquele culto, mas diante de Deus, se não tiver amor, nada adianta. Então, a remuneração não tem nada a ver com amor. Nada a ver. Não tem nada a ver com amor. Até porque se você trabalha um trabalho normal fora a música, qualquer trabalho que você é engenheiro, você é médico, você é professor, independente de você ser músico ou não, meu camarada, você tem que fazer por amor. Independente se você tá ganhando ou não, tu vai ter que fazer por amor, filho. Exatamente. Então a gente vê que esse tipo de indagação é por não entender coisas que dão base a isso, né? Você não entender que a igreja não é a congregação local, a igreja não é a igreja local. A igreja local, a comunidade que a gente falou, sim, a comunidade é uma célula da igreja. Exato. A comunidade é uma célula da igreja local, mundial. Isso. Né? A igreja está espalhada pelo mundo. Sim. E a Bíblia diz o quê? Que Deus disponibilizou os dons de acordo com a necessidade de quem? Da igreja. Da igreja que está no mundo. Da igreja. Exatamente.
Então a gente tem que servir as pessoas com os nossos talentos, né? Eu demorei muito para entender essa visão, entendeu? E quando eu comecei a entender essa visão, esses detalhes, porque são detalhes, né? Esses detalhes para mim não deixaram de ser polêmicos, né? Então, com relação à sua pergunta, eu concluo que você ser remunerado ou não vai depender vai variar. A necessidade vai variar da necessidade de cada congregação. E temos diversas congregações no mundo. Verdade. Então, cada uma tem uma visão diferente, cada uma está apontando para um modo de trabalho diferente. Então, eu acho que não há regra com relação a isso. Entendeu? Talvez seja tão difícil porque não há regra com relação a isso. E as pessoas estão querendo impor regras. Né? Então, acaba dificultando o diálogo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Entendi. Bem, de qualquer maneira, é algo que dá pra gente discutir em uma outra oportunidade, porque isso aí dá pano pra manga, né? Isso é um tema à parte. É um tema à parte. Beleza. Mas então quero só te fazer umas considerações finais, te perguntar como é que tá a situação de trabalho. Divulga aí. Pô, legal, isso é bom. Então, eu sou músico independente, faço freelance, entendeu? Toco nas bandas que o pessoal me chamar, né? Toco bastante na igreja, para amigos, cantores. Basicamente sou freelance, entendeu? E atualmente eu dou aula numa escola lá na Barra da Tijuca, que é a Starling Academy of Music. Né? Estamos iniciando, foi até bom a gente fazer isso, que eu estou iniciando agora, junto com os amigos, um projeto de jazz. Show de bola. Que é praticamente essa que a gente está ouvindo aqui. Não é com esse pessoal, mas é nessa onda. Nessa vibe. É banda, a gente chama de banda jazz soul. Inclusive até essa semana que a gente está fazendo aqui, a gente montou uma fanpage. Né? Então, procura lá, banda Jazz Soul, né? Que você vai encontrar os membros da banda, foto do pessoal. Então, quero aqui de antemão agradecer o meu amigo. Deus te abençoe grandemente, você continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa de Deus. Continue evoluindo, cara. Continue nesse ramo aí que eu vejo que tu ainda vai muito longe. Deus te abençoe e continue falando aí, passando a sua verdade em forma de acorde, em forma de solo, de baixo. Deus abençoe você. E quero que você agradeça aí, dê suas considerações finais e dê logo um conselho para quem quer entrar para esse ramo. Bom, primeiramente, cara, quero te parabenizar pelo canal, pela iniciativa que está levantando discussões a respeito da sua área, que é a música, e também da Bíblia, da palavra, que também é muito importante a gente estar falando sobre a palavra, que o nosso assunto seja a palavra, né, sempre, que a palavra nos fortalece para a gente fazer qualquer outra coisa, não só música, né? Então, para quem deseja, almeja trabalhar com música, que estude bastante, tenha perseverança. Veja bem que isso é uma coisa que todo mundo que quer fazer uma profissão precisa ter, né? Precisa estudar bastante, precisa ter perseverança e encarar com coragem as adversidades que virão, né? E se você tem uma meta fechada, você tem que seguir aquela meta independente dos problemas. Eu acho que esse é um bom conselho para se dar, né? Porque você vai ver que você vai colher frutos daquilo que você mesmo está plantando. E é assim que funciona. Tem jeito, tem que estudar, né? Tem jeito. Não vai cair do céu, né? Tem jeito. Bom, Deus abençoe. Bem, rapaziada, para vocês que querem seguir o Rubão, para vocês que querem saber mais da escola e tal, nós vamos deixar aqui contato, vamos deixar aqui a fanpage, vamos deixar... É só você procurar na descrição do vídeo que vai estar tudo direitinho lá, beleza? Deus abençoe vocês e, na verdade, provavelmente você que está aí me vendo poderá ser um dos nossos entrevistados futuros. Deus abençoe vocês e continue seguindo a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, manda se inscrever aí, irmão.
inscreve aí, gente. Natanael Andrade, papo reto. É isso aí, tamo junto, rapaziada. Deus abençoe você.